paz do Senhor a todos os irmãos. Eu vou estar lendo aqui a palavra que Deus me enviou para vocês. Em Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 10 ao 14. Diz assim: o dever do homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, Jesus. E demais disso, filhos meus, atenta. Não há limite para fazer livros, e muito estudar. Enfado é da carne. De todo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Essa palavra de Deus que diz aqui na Bíblia. Então, vou estar resumindo um pouco do que eu entendi. Vou mudar de lado aqui para poder falar mais alto. Um minutinho. Bom, gente, a palavra de Deus nos ensina, essa passagem, que devemos temer a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é o único que tem todo o poder para fazer o impossível acontecer. Então, gente, vamos abrir nossos olhos. Vou estar lendo aqui de novo para vocês, não tudo, mas para vocês estarem refletindo nessa palavra aí na sua casa, na sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 10 ao 14. O título do vídeo é: o dever do homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, a palavra de Deus diz: o temor é como se... Você lembra quando você era criança? Que você respeitava seu pai, que seu pai só olhava assim pra você e você já ficava quietinho, não fazer nada, ou quietinho. O temor é a mesma coisa, um pouco pior. Porque Deus é um pai justo que corrige os seus filhos. Corrige de forma sábia. Se for preciso colocar a dor para a pessoa entender, Ele põe. Então Deus nos corrige como devemos corrigir nossos filhos. Deus não passa a mão na cabeça da gente. Então, quando estamos fazendo algo de errado, Ele nos castiga. Sim, eu sempre ouvi isso quando era pequena, que Deus castigava quando a gente fazia algo de errado. E é verdade. Bom, Ele é misericordioso para perdoar. Assim, pedimos perdão para Ele. Mas tem certas coisas que devemos aprender. Como uma provação. Deus põe a provação para a gente passar, né? E a aprovação nos serve também para um amadurecimento espiritual, para que tenhamos mais força mais para frente. Então nós somos muito, como dizemos, preguiçosos. O ser humano é muito manso, não mansidão, coisa boa, como Jesus, mas manso de preguiça, não manso de mansidão, como diz a palavra de Deus, que devemos ser mansos e humildes como Jesus. Na palavra de Deus, mansos e humildes quer dizer calmos, tranquilos, pacientes, né? E humildes como Jesus, não como muitos servos de Deus estão fazendo. É pra casa de Deus, parece que vai numa festa, põe salto alto, põe não sei o que, tem que ir de terno e gravata, os pastores quase sofrem de calor, coitados. Quase não, ele sofre de calor. Não precisa disso. Deus era simples, humilde, andava com
com uma sandália, como todos, né? Ele não andava como um rei, esbanjava. Pelo contrário, tudo que ele ganhava, ele doava, ele nem queria. Então, pessoal, nós somos imitadoras de Cristo. Devemos ser como Jesus, humildes e simples, mansos. É difícil entender, mas temos que fazer. Deus me deu uma visão esses dias. Estava dormindo no meu quarto e o guarda-roupa virou uma porta de elevador. E eu fiquei olhando assim, olhando durante minutos. Aí Deus falou: é muito fácil descer, pois é muito fácil fazer as coisas do mundo. O difícil é subir e obedecer a Deus. Aí eu pensei, conversei com Deus, falei assim: oh meu Deus, estou fazendo algo de errado? O que o Senhor quer me mostrar nisto? Aí ele diz: não, minha filha, você está fazendo certo. Tem muito que melhorar, como todos os servos do mundo. Não há homem que não tende a aprender algo. Não há um homem que não tenha que evoluir e obedecer cada dia mais. Vocês são todos falhos, mas você é merecedora do reino dos céus. Aí me veio uma paz do coração, uma alegria também. Deu glória a Deus, obrigado, Senhor. Então Deus quis me mostrar que às vezes eu sofro, às vezes até perseguições, porque na Bíblia diz que os servos de Deus irão sofrer perseguições pelo teu amor ao teu nome, não é verdade? Mas eu tenho algo muito especial dentro de mim que eu nunca tive. Uma segurança, uma paz. Quando eu busco a Deus, eu sinto que estou acolhida pelos braços do Senhor. Não é como antigamente, quando eu era espírita. Eu buscava e nunca encontrava paz. Eram coisas momentâneas, coisas do subconsciente, coisas da minha cabeça e não trazia paz. Eu ia buscar paz num lugar que não tinha paz por falta de sabedoria. Mas depois de um tempo que eu conheci a palavra de Deus e comecei a ser obediente acima de tudo, porque não adianta você conhecer a palavra de Deus e não obedecer. Não falo a verdade, eu comecei a sentir paz mesmo depois que eu comecei a obedecer a Deus. Comecei a orar mais, jejuar mais, matar minha carne mesmo, largar os vícios da carne. Bom, eu nunca tive muitos vícios, né? Graças a Deus eu nunca gostei muito de beber. Eu bebia, mas eu bebia pouco. Graças a Deus, mas a gente sempre tem um vício da carne, né? Manias. Às vezes as coisas de comer, a gente tem manias. Eu tinha mania de Toddy. Uma Toddy todo dia. Eu fui cortando as manias e aos poucos nós vamos fortalecendo a carne, porque a carne, quando Deus fez Adão e Eva, o espírito, vamos explicar, é carne, alma e espírito. Quando Deus fez Adão e Eva, era o contrário, era espírito, carne, espírito, alma e carne. A alma fica entre o espírito e o corpo. A alma é onde que a gente guarda tudo o que fazemos com o nosso corpo. E quando falecemos, levamos isso para o julgamento com Deus. Então, se você faz tatuagem, se você machuca seu corpo, se você usa droga, você está ferindo a sua alma. Se você odeia, se você vinga, se você guarda rancor, você está ferindo a sua alma. Certo? Então, Adão e Eva era espírito, alma e corpo. O espírito mandava na carne. Então, eles eram revestidos pela glória do Senhor, eram puros, não tinha vergonha, não tinha nada de ruim. Eram santos. Então, a partir do momento que Eva e Adão pecou, vamos dizer assim, pirou a ser carne, alma e espírito, o que somos. Então, a carne manda na alma e no espírito. Então, devemos matar a carne para que nosso espírito mande na alma e no corpo. Matar a carne não é judiar do corpo, tá, gente? É negar as vontades da carne, como Jesus fez no deserto, mas não vai fazer isso só se você conseguir. Mas eu acho que pela glória do Senhor você consegue. Jesus jejuou vários dias, né? Pois é.
Às vezes a gente pode jejuar um dia, é um grande sacrifício. Normalmente a gente jejua por algumas horas, por 5, 6 horas por dia, né? Começando do horário que parou de comer. Então, depois que a gente converte, a gente deixa de ser invertido, porque Adão e Eva inverteu. Então, quando a gente converte, a gente é convertido. É a inversão do converteu. Então, Adão e Eva inverteu e o convertido converteu de novo. Aí virou espírito, alma e corpo. Entendeu? Mesmo assim, o corpo ainda é fraco, mas o espírito está sempre preparado. Então devemos sempre vigiar e depois orar. Por esse motivo, porque a carne é fraca. Jesus veio nesse mundo e sentiu na pele como é ser homem, como ter corpo físico, como é sentir dor, como é sentir fome, como é sentir sede, como é sentir tudo. Então ele sabe. Ele sabe como é ser homem. Então ele veio para pagar nossos pecados como homem, como nenhum homem faria por você, nem por mim. Só ele, porque o amor dele é infinitamente. Que é Deus Pai, Jeová, Deus Filho, Jesus. E o Espírito Santo é os dois. O seu poder é aquilo que move dentro de você. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Glória a Deus.